sejam bem-vindos, eu sou a Luana Campos e esse aqui é o Leituras da Lu. Hoje eu vou falar para vocês do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi publicado como livro pela primeira vez em 1881, mas que no ano anterior, 1880, ele saiu de março a dezembro no formato de folhetins. Pois bem, então essa é uma das mais ilustres obras da nossa literatura brasileira. É um livro extremamente revolucionário, inovador. Machado é uma grande pérola da nossa literatura que leva o nosso nome, leva o nome do Brasil para todos os países, mas essa especialmente tem, não sei dizer se é a mais importante do Machado, porque a gente também tem Dom Casmurro, super importante, mas ela tem uma contribuição muito importante na literatura brasileira. Inclusive, recentemente, no mês de junho de 2020, foi relançado, né, teve uma nova tradução dessa obra nos Estados Unidos, e ela ficou esgotada no primeiro dia de vendas. Às vezes a gente aqui, brasileiros, não tem o alcance que essa obra tem e a importância que ela tem na literatura mundial. E para a gente falar um pouco de Machado de Assis, é importante a gente entender um pouco do contexto em que ele viveu, né? Então ele pega ali um finalzinho de Brasil Colônia, Brasil Império, então com a chegada da família real aqui no Brasil, e aí você tem uma sociedade muito marcada pelo período da escravidão no Brasil. Você tem uma pequena elite muito afortunada, muito abastada, e que é detentora de todos os poderes políticos também aqui no Brasil. E você tem também a grande massa de escravos, né, subjugados, submissos. Entre essas duas grandes classes, você tem uma pequena classe média, né, mas ainda muito desfavorecida, muito dependente dessa elite. E Machado de Assis fazia parte desse grupo especificamente. Ele era neto de escravos, epilético, gago, então assim, a vida para ele não era fácil. Ele teve uma educação muito simples, mas era um grande gênio, um grande autodidata, né, e que aproveitou muito bem as pequenas oportunidades que ele teve em relação a essa elite, de ter acesso a bons livros, a bons autores, aproveitar bem, e cada oportunidade que ele teve. Era um cara muito batalhador, muito estudioso, então foi isso que fez dele esse grande nome mundialmente conhecido. Uma das grandes novidades dessa obra é que ela é escrita então por um autor defunto, e não um defunto autor como o próprio Machado de Assis dizia. Ela é escrita então pelo Brás Cubas pós a sua morte. Anteriormente a ele, a gente já tinha tido Chateaubriand, que escreveu Memórias do Além-Túmulo, mas ele teria escrito assim como que um autor que escreveu no final da sua vida uma obra para ser lida após a sua morte. Machado de Assis faz uma proposta diferente, como se o Brás Cubas tivesse escrito realmente depois de ter morrido. É bem comum a gente encontrar em pessoas mais velhas essa questão do descompromisso, essa não preocupação do que as pessoas vão achar, de como serão julgadas, né? Então parece que existe uma certa liberdade em ser quem eu sou, falar o que eu penso, né? Então você pode imaginar alguém que então já morreu, né? Isso é mais escancarado ainda. Ele não está preocupado em agradar ninguém, em deixar boas impressões, né? Ele não tem nada mais a lucrar ou a perder com isso. Então, é uma forma muito direta, muito sarcástica, cheia de críticas à sociedade da época, né? Então, é muito gostoso de ler porque tem esse descompromisso, tem uma licença poética muito grande, uma franqueza que nos arrebata desde as primeiras linhas. Machado tem essa fluência, né? Essa forma. Além disso, os capítulos do livro são muito curtinhos, né? Então é gostoso, dá um dinamismo para a obra muito legal. E até mesmo as frases são um pouco mais curtas, né? Não tem aquela dificuldade de se encontrar uma leitura, uma preocupação em escrever lindamente, usando palavras muito difíceis. Então a obra se torna muito acessível também a todos os públicos, que é uma das belezas dela também. E quem é o nosso grande Brás Cubas nessa obra? O Brás Cubas é descrito então pelo Machado de Assis nessa obra como um homem que nasceu nessa elite super abastada, rica, poderosa, que vivia no Brasil, com acesso a tudo que ele tinha vontade. Então ele foi assim um grande mimado, né? Mostra desde a infância dele na obra que ele batia na cabeça das escravas, fazia um dos meninos que trabalhava na casa servir para ele de cavalo, e ele montava no menino, o menino tinha que andar com ele nas costas.
E assim ele foi crescendo, então, fazendo todas as suas vontades, né? Aos 17 anos, o nosso Brás Cubas se apaixona por Marcela, que era uma prostituta de luxo, e ele vai gastando, assim, horrores com ela, dando presentes caríssimos, né? Aí ele chega ao ponto de roubar o pai, para dar presentes ainda mais caros para ela, e quando o pai percebe que isso está acontecendo, então pega Brás Cubas, envia ele para Coimbra para ele fazer a sua faculdade de Direito. E Brás Cubas continua na mesma. Tá lá fazendo a faculdade, mas aproveitando horrores a vida, um super boêmio. Ele só volta ao Brasil porque o pai escreve para ele dizendo que a mãe tá muito mal, né? Tá prestes a morrer, então Brás Cubas volta, a mãe dele falece e ele não tá nem aí com a vida do mesmo jeito, né? Ele não tá procurando emprego, vive aquela condição super abastada, super diferente, só tendo acesso a grandes livros, uma grande cultura, né? Sem muito contribuir para a vida, sem ter uma vida muito produtiva também. E aí é interessante, né, esse paralelo que a obra traz o tempo todo, se a gente compara o Brás Cubas com Machado de Assis, né, porque se para Machado de Assis a vida não foi nada fácil, ele precisou lutar todos os dias, e ele foi esse grande autor, esse grande escritor, né, essa grande pessoa na nossa sociedade, no nosso mundo literário, o Brás Cubas é exatamente o oposto, aquele cara super abastado, que teve todas as condições, todas as chances possíveis e não fez nada da vida com isso, né? O próprio Brás Cubas vai narrando isso. Ele não teve nenhum tipo de sucesso na sua trajetória. Não teve vida amorosa muito feliz, muito fértil, não teve filhos, não alcançou um grande destaque na política, que era um interesse seu. Então, nada na vida do Brás Cubas deu certo. Então, tem esse tom do pessimismo, da frustração, né, de ficar assim um pouco bravo com todo aquele entorno, colocando um pouco a culpa no entorno de não ter dado certo, de não ter sido importante. Inclusive o seu último empreendimento, que foi o Emplasto Brás Cubas, né, seria um formato de um medicamento que curaria todas as doenças na cabeça de Brás Cubas, que foi um grande delírio, né, ele se apaixona por aquela ideia, se dedica de corpo e alma, e ela nunca emplaca, nunca dá certo. O Brás Cubas vem a falecer, inclusive, de uma pneumonia, né? Então, se o emplasto era tão bom, por que não curou a ele mesmo? Bom, logo depois, então, da morte da sua mãe, Brás Cubas vai para uma espécie de fazenda da família e lá ele conhece Eugênia, que é uma menina doce, meiga, e ele apresenta ela como coxa. Então, assim, de novo, o mau caratismo do Brás Cubas impera aqui, porque ele namora a moça, ele tem um romance com ela, mas ele o tempo todo fala, poxa, não tem como, imagina, eu namorar uma pessoa coxa, né? Então, tem aqui esse ponto que se apresenta. Depois ele volta para a cidade e aí o pai dele quer colocá-lo de toda forma na vida política, né? Então, é nesse momento que ele conhece Virgília, que talvez tenha sido o grande amor da vida dele, ou o amor que mais perdurou na vida dele. Ele começa a namorar com ela, eles chegam a ficar noivos, mas Virgília também opta por se casar com Lobo Neves, que era um outro homem também da elite e que tinha, talvez ali ela via mais condições de que o Lobo Neves chegasse mais longe do que Brás Cubas na política, então pudesse dar a ela um status social ainda maior. Então, mesmo depois de se casar com Lobo Neves, a Virgília continua tendo o seu caso com o nosso querido Brás Cubas. Eles se encontram na casa que eles alugam em Gamboa, colocam lá para morar a Dona Plácida, uma mulher também muito pobre, embora livre, não mais escrava, mas que também, embora não concorde com aquela relação, mais uma vez aqui a questão do dinheiro aparece na obra, ela aceita aquela condição para que ela tenha um lugar para morar. Então ela fica ali como, eu sou, né, como se fosse a dona da casa, eles pagam todas as contas, mas na verdade aquele vira um lugar de encontro de Virgília e Brás Cubas. A Virgília chega a engravidar, Brás Cubas fica assim encantado nesse momento, ele conversa com o embrião, como ele fala, no ventre dela, mas ela perde o bebê, então isso também não deu certo na vida do Brás Cubas.
E ele, assim, também nunca demonstrou, assim, muita energia de, sei lá, roubar Virgília, fugirem para um outro lugar, ficarem juntos, suportando qualquer mal-estar ou apontamento que a sociedade pudesse fazer para eles. Então, ele era bem aquele tipo, assim, tô torcendo para que o mundo acabe em barranco para que eu possa morrer encostado, sabe? Não queria muito esforço, muito empenho para fazer as suas coisas. Uma coisa super legal desse livro que eu acho é o seu encontro, né? O encontro do Brás Cubas com o Quincas Borba, né? Que é um outro personagem super famoso de um outro livro super interessante do Machado também. Então, nesse livro aqui, o Brás Cubas teve o Quincas Borba como seu amigo de infância e depois ele reaparece na vida do Brás Cubas, já na vida adulta, como um mendigo. Ele encontra ele na escadaria de uma igreja. Inclusive, o Quincas Borba rouba o relógio do Brás Cubas nessa ocasião. E aí, tempos mais tarde, ele volta a encontrar o amigo, devolve o relógio, ou devolve um relógio um pouco mais barato, porque aquele ele de fato usou dinheiro, e depois ele vai se aproximando, ele segue uma trajetória, né, principalmente no final da sua vida, muito próximo do Brás Cubas, quando ele traz a ideia da filosofia do humanitismo, né? Aqui tem uma crítica bem forte do Machado de Assis em relação ao cientificismo, ao positivismo, ao darwinismo, né? Tem uma intenção aqui de colocar nesse humanitismo defendido pelo Quincas Borba a ideia de que o homem se sobrepõe à sua natureza, que ele faz escolhas muito maiores do que ser somente determinado pelas suas condições naturais, pela sua seleção natural. Com o passar do tempo, esse romance de Brás Cubas com Virgília, ele começa a ser visto por essa elite, né, onde eles passeavam, onde eles estavam inseridos, que era um grupo muito pequeno de pessoas, e o Lobo Neves começa a receber cartas anônimas indicando isso. Então, uma forma de acabar com aquele romance foi Lobo Neves e a Virgília foram morar numa outra província, numa província do norte, onde o Lobo Neves até vai para uma posição de maior destaque político ainda, e acaba o romance dos dois, eles não se veem mais a partir daquela data. E aí, então, a irmã do Brás Cubas, ela começa a tentar, ela que tinha tido ali uma desavença com ele por uma questão de dinheiro, né, quando o pai deles também falece, eles têm uma grande briga, né, a irmã de Brás Cubas e ele, o cunhado também, e assim, muito nítido que era por conta dessa herança, né, dessas posses. Então, esse tema do dinheiro, da corrupção humana por ele está o tempo todo presente nessa obra. Então, o Machado de Assis mostra isso em todas as camadas, todo mundo tentando se dar bem com o dinheiro, buscar isso, às vezes até mesmo ilicitamente, né? E aí, então, depois de um tempo, ele e a irmã reatam e ela começa, então, a buscar uma outra pretendente para ele, não querendo que o seu irmão ficasse um solteirão, né? Então, é nesse momento que ela apresenta para ele a Nhan Loló, né? Eles até chegam a namorar, ela é bem jovem, ele já tá ali no final da sua vida, né? Já bem maduro, porque ele morre aos 64 anos, então nessa idade ele já tá bem próximo disso. E a Nhan Loló tem 17 anos. Só que ela morre de febre amarela. Então, mais uma vez, um romance do Brás Cubas que não vinga, que não vai para frente. E a partir daí ele fica de fato um solteirão. Depois, mais ao final da sua vida, ele, quando já doente, já acamado, a Virgília volta e ela vai visitá-lo. Mas aí, ao que parece, eles já não têm mais um romance, né? Ela também já não tem o mesmo vigor, a mesma beleza que antes o encantava, mas ela tá ali presente também no leito da sua morte, e ela e o filho que ela teve com o Lobo Neves. E aí tem alguns diálogos bem interessantes, né, ou pensamentos que o Brás Cubas tem em relação a ela. É bem bonita essa parte também. Um outro ponto que eu adoro dessa obra é que o Brás Cubas, ele conversa o tempo todo com o leitor, né? Então tem horas que ele é sarcástico também com o leitor, do tipo, eu sei que você, leitor, não gosta de ler coisas enfadonhas, então assim, faz o seguinte, pula o capítulo, porque eu vou escrever o que eu tiver vontade mesmo aqui. Então é muito legal, o tempo todo ele fica captando isso, como se ele estivesse conversando com a gente o tempo todo.
momentos algumas vezes mais bravo, outras vezes ele propõe até uma piadinha, e aí ele começa o outro capítulo dizendo, não teve graça, né? Tudo bem, vou continuar daqui mesmo, se você quiser parar, o problema é seu. Eu vou escrever do jeito que eu quiser. Então, isso é muito legal dessa obra, de você estar inserido ali, você se sente meio personagem da obra junto com o Brás Cubas, isso é super interessante. E um outro aspecto da obra que faz dela muito conhecida é essa coisa de ser um pouco fantasiosa. Já começa de uma pessoa morta escrever as suas próprias memórias. Tem também um capítulo que é chamado de delírio, que é quando ele narra bastante sobre o delírio da morte, né? Então, naquele momento ele se vê andando em um hipopótamo, ele fala com a natureza, com a Pandora, então começa a ter esses elementos fantásticos, né, da fantasia, bastante presentes na obra também. E nessa obra do Machado você tem muito a influência da filosofia do Schopenhauer, né? Quando a gente fala do fracasso, do pessimismo, da frustração, da ruína, da morte. Então, são temas muito comuns, né, que aparecem o tempo todo nessa obra do Machado. Ele era um grande leitor de vários filósofos, mas aqui a gente vê bastante dessas linhas do Schopenhauer na obra do Machado. Como eu falei para vocês, essa é uma obra riquíssima, super importante na nossa literatura brasileira, mas de relevância mundial. E ela tem 2 capítulos que são talvez os mais famosos, né? O primeiro é a sua dedicatória, né? Então o Machado diz assim: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico com saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, ele já começa a sua dedicatória aos vermes que irão roer as suas carnes, né? E também o último capítulo, que ele se chama das negativas. Ele diz o seguinte: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Então ele adorava essa história dele não ter que trabalhar, ele não ter que se esforçar para sobreviver. Mas não padecia a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas às outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, gente, então esse é um livro riquíssimo, que vale a pena ser lido, relido. Eu adoro, tá com certeza entre os livros que eu mais gostei de ler na minha vida. E se você gosta de bons livros, gosta de ler, inscreva-se no canal, ative as notificações e assim você sempre vai saber quando eu colocar um novo vídeo aqui. Um beijo e até o próximo livro!